ouvintes do Nicolete Podcast, o espaço onde nós descomplicamos o meio jurídico para você, trazemos empresários e insights de sucesso para que você, empresário, possa crescer de forma segura. No episódio de hoje, a gente vai tratar de um tema que é sério, é importante e que é meio complicado de ser falado, mas a intenção aqui hoje é falar isso de uma forma bem simplificada, então fica com a gente. Hoje nós falaremos sobre a reforma tributária e eu trouxe o Dr. Eli Maciel. Doutor, é um prazer te receber aqui hoje. Eu vou fazer uma breve qualificação do seu currículo, porque ele é muito grande, e depois eu vou fixar aqui embaixo, pessoal, todas as qualificações do doutor. Vamos lá, doutor. Então você é contador, advogado, doutor e mestre em Direito com especialização em Coimbra, além de diversas outras especializações, correto? É um prazer recebê-lo. Prazer todo meu, Isabela. Vamos lá, doutor. Eu quero começar com a primeira pergunta que eu coloquei aqui. E eu gostaria que você contasse um pouco pra gente como foi a sua trajetória. Por que você escolheu o Direito e, inclusive, se tornou um super estudioso do assunto? Bom, tudo começou quando eu era criança. Eu nasci de uma família pobre, de uma família bastante humilde e que sofria, como todos sofrem no país, com arrecadações, com impostos. Meu pai, um pedreiro, montou uma pequena empresa de construção civil e eu comecei a ter alguns contatos na época com o contador dele na apuração de impostos. Na administração dessa pequena empresa, eu verificava que o serviço que era desenvolvido, ele sofria um impacto tributário na época muito grande. E uma parte ia para o governo e uma parte mínima que sobrava para a nossa família. Os anos se passaram, eu entrei no banco para trabalhar, num grande banco, e ali eu comecei a me preparar para o vestibular. E a minha intenção naquela época era passar na faculdade de Direito. E, por incrível que pareça, eu acabei optando para fazer a faculdade de Ciências Contábeis. Isso há quase 31 anos atrás. Ali nós trabalhamos, vim estudando a parte tributária das empresas e cases. Me tornei também o primeiro monitor nessa instituição, que fui monitor por 4 anos. Fui o primeiro monitor dessa instituição 4 anos seguidos, no qual eu tive o prazer de começar a ensinar os meus colegas ou alunos que tinham dificuldade também na parte contábil, dos estudos contábeis. Me apaixonei pela área tributária. E por incrível que pareça, tributos, me apaixonei pela área tributária. Uma paixão diferente. Uma paixão louca, muito louca. Mas foi ali que eu firmei meus passos. Ao me formar, eu abri um escritório contábil, no qual eu tenho até os dias de hoje. E venho trabalhando e estudando a área tributária empresarial, na prática, profundamente, dia a dia. Me deparando com tantas coisas que requerem os cuidados necessários para uma boa consultoria tributária às empresas. E aí veio a primeira paixão, que se tornou a segunda paixão, o direito. Há 18, 19 anos atrás, que eu ingressei como advogado, passando na UAB, e de lá para cá me especializando na área empresarial, tributária, com ênfase também no setor agrícola, agropecuário e industrial. Legal. Nossa, O doutor gosta de literalmente estudar, né? Sim, a minha vida, até hoje eu não parei de estudar. Eu já estou com meus 53 anos. Hoje estou fazendo 2 pós-graduação, que não é na área tributária. Ufa, preciso também ter outros ares, Mas, por incrível que pareça, além da área tributária, a minha paixão é o direito criminal. Aí eu fui fazer uma especialização pela Faculdade de Coimbra, Direito Penal, Econômico e Europeu. E, por incrível que pareça, lá na especialização, eu escrevi sobre o quê? Crime
tributário de sonegação. Aí juntou uma paixão com outra paixão. Então, eu não consegui desvencilhar da paixão. Legal. Então, o doutor também é autor de livros. Sim, hoje nós, né, através de alguns grupos de estudos, de pesquisa, tenho publicado alguns livros coletivos. Nós estamos, né, desenvolvendo um trabalho junto com meu filho, um projeto que provavelmente em outubro desse ano nós vamos publicar, que é uma CLT com cálculo trabalhista e dentro da CLT, que é um projeto meu e do meu filho. Estou debruçado, inclusive, em cima de um manual da reforma tributária novo. Por incrível que pareça, estamos estudando esta reforma tributária que hoje está em trâmite no nosso país, e esta reforma ela está trazendo para nós, que eu posso dizer assim, um cuidado necessário, porque ela mexeu na base estrutural. Então, todos os livros, tudo que nós estudamos, ela está mudando tudo. Então, é um procedimento novo que todas as empresas deverão aplicar. Vai começar todo mundo do zero de novo. Todo mundo do zero. Lógico, alguns profissionais já estão se antecipando, que é o caso da nossa equipe, né? Dos profissionais, advogados que estão trabalhando conosco, já estão recebendo o treinamento necessário, né? Inclusive treinamentos em company, treinamentos como atender o cliente, como aprimorar os procedimentos do cliente. E isso nós estamos trabalhando com bastante cuidado, com bastante zelo, porque é necessário. Já que o doutor citou essa parte de assessoria, eu acredito que agora, mais do que nunca, com a entrada da reforma tributária, o empresário vai ter aquela sensação de insegurança, principalmente no início. O que o doutor fala em relação a essa assessoria jurídica, principalmente nesse momento de implementação da reforma? Hoje, inclusive, eu tenho conversado com vários empresários na região metropolitana e vários empresários também no estado de São Paulo. É de suma importância que as empresas tenham hoje no seu quadro excelentes contadores e sejam assessoradas por excelentes advogados tributaristas. Hoje, a reforma tributária ela veio para modificar toda a estrutura empresarial. Então, tudo que nós entendemos de tributação, arrecadação, ela vai ser mexida totalmente. Impostos foram diminuídos, agregados, e foram criados impostos que vão abranger e substituir os que já existem no nosso ordenamento tributário nacional. É uma reforma realmente ampla, de bastante conceitos e de muito estudo. E aí, se você não estiver bem assessorado, você tende ao fracasso tranquilamente. Hoje é necessário que as empresas se preparem, né? Se preparem. Então, hoje, treinamentos aos seus colaboradores é necessário. É necessário também discussões, criar políticas, inovações e verificar também os seus próprios RPAs, né? Que os seus sistemas, se eles estão funcionando ou não, se estão se adequando ou não. Hoje vai envolver toda a área de TI das empresas, a área contábil da empresa. Então, hoje é uma reforma bem ampla. E os empresários, eles têm que ter esses profissionais de qualidade dando assessoria a eles. Vamos lá, então. Antes de entrar 100% na reforma, vamos começar do começo. Reforma tributária. Começar do zero, assim, de uma forma simples para quem está em casa conseguir entender. Já está valendo? Por exemplo, essa é uma pergunta que eu vejo muito. A reforma tributária já está valendo, doutor? Sim, já está valendo. Ainda da seguinte forma, a reforma tributária já foi aprovada. Tá. Então, ela já está no ordenamento jurídico brasileiro. Já foi homologado. A primeira fase dela, ela criou-se a estrutura, a espinha dorsal. Só que a espinha dorsal, com as suas ramificações, com seus procedimentos, mas como fazer? O como fazer, o como dizer, o como operar, ainda está sendo criado. Então, agora, esse mês passado, foi já promulgado a segunda fase da reforma. Ainda tem várias coisas que deverão ser discutidas ainda. Porque ainda a espinha dorsal ela está pronta.
Mas os tentáculos das pernas, dos braços, então isso vai ser feito, criado, para poder também colocar no nosso ordenamento. Instruções normativas deverão ser criadas, decretos deverão ser criados, leis estaduais, leis municipais. Então nós estamos falando de uma reforma ampla no Brasil todo. Brasil, federal, estado e município. Todos estarão e deverão, né? Estarão sujeitos a modificações e deverão modificar, porque senão terá conflito com a Constituição por causa das reformas que foram aprovadas. Quando o doutor fala dessa forma, e concordo, né, 100%, mas a sensação que eu tenho certeza de quem está nos ouvindo também tem, é de complexidade. E quando eu estava dando uma olhada até para a gente poder conversar, eu percebi que uma das propostas da reforma é a de simplificação. O doutor entende que essa simplificação, ela realmente está acontecendo ou ela já se perdeu pelo caminho? Olha, eu entendo que ocorrerá uma simplificação. Na hora que ela já estiver funcionando, isso lá nos meados de 2028. Porque aí nós já estaremos habituados a ela. Por outro lado, ainda temos lacunas de procedimentos, que nós não sabemos ainda como será isso. Como será esse procedimento, principalmente entre fisco e contribuinte, contribuinte-fisco. Como será a transmissão de dados, como será o preenchimento das declarações, as obrigações acessórias serão diminuídas ou não? Porque hoje nós temos diversas obrigações acessórias. Hoje, uma indústria, uma empresa, ela tem que ter na mão dela um grande número de profissionais envoltos, né, do seu departamento fiscal para cumprir obrigações, que são obrigações de todos os tipos, né? Hoje, um escritório contábil, ele trabalha simplesmente com informação. Ele tem que informar o governo, né, federal, municipal e estadual de tudo. Então, isso é bastante complexo e cansativo para os contadores. Para os advogados tributaristas, será um nicho de mercado muito amplo. Por quê? Porque 99% das indústrias e das empresas do nosso país, eles não saberão como se proceder diante disso. E aí eles vão recorrer, muitas das vezes, a profissionais que não terão cuidados, esmero, não serão especialistas nesta reforma. Isso já aconteceu no passado. Lá no passado, quando foi implantado o Simples Nacional, nós tivemos uma simplicidade com o Simples. E com o passar dos anos, o Simples se tornou, e até tem uma brincadeira que eu achei engraçado, que um grande jornal de circulação do estado de São Paulo publicou na sua página principal: procura-se profissionais, operadores do Simples Nacional, PhD. Ou seja, de simples não tinha nada. De simples não tinha nada. De tão complexo que se tornou o Simples. E ele hoje é complexo. Vai deixar de ser, doutor? Eu não acredito. Tá? Até o presente momento eu não acredito. Como que vai ficar? Então ainda aguarde as cenas do próximo capítulo. Concordo. Vamos lá, doutor. Eu confesso que aqui, a gente olhando as perguntas, fica até um pouco, né? Mas, basicamente, né? A gente sabe que vai sair tributo, entrar tributo. Fala pra gente quais sairão e quais entrarão pra gente ter uma noção. Olha, a reforma será bastante ampla. A nomenclatura totalmente serão mudadas. Hoje, com a reforma tributária, foram criados os impostos CBS, o IBS e o IS, que vieram substituir a PIS e a COFINS, o IPI, o ICMS e o SSQN. E trouxe uma figura que estão todo mundo, né, comentando e dizendo, que o imposto do pecado, que eu não acredito que seja, porque isso já existia, mas uma forma jacosa e carinhosa, né, eles deram um batismo, né, de imposto do pecado para o IS. Que seria o imposto seletivo. Que é o imposto seletivo. Explique ele um pouco para a gente. Bom, o imposto seletivo, ele é para aquelas indústrias
que irão comprometer a saúde, o meio ambiente. Então o governo ele quer ter uma tributação maior sobre essas empresas. Isso já acontece hoje com os fabricantes de cigarro, que pagam taxas e tributações enormes. Então o governo ele vai continuar na mesma linha de freios e contrapesos tributário, para que ele tenha um controle da economia tributária e a economia, né, a movimentação econômica do país na sua mão. E eles vão utilizar esse mesmo imposto para algum outro tipo de regulamentação além dessa? Olha, é cedo falar ainda, por incrível que pareça. Nós ainda temos discussões ainda lá em cima, no meio político, sobre esta reforma. Ainda existe muita coisa ainda a ser aprovado, regulamentado. Estamos patinando e indo pela segunda, né? Já foi a segunda. Agora, esse ano, provavelmente vai ser criada a regulamentação, porque em 2026 está aí. Já temos que tributar em 1% as indústrias e as empresas e todas as empresas do nosso país. Ou seja, a reforma já é uma realidade, ela Já não é é, mais já... uma teoria Não é. Inclusive, hoje os profissionais da área tributária, os advogados tributaristas e os contabilistas, devem estar se especializando. Porque aquele que deixar para a última hora, desculpa, ele já vai começar com o barco, já foi, e eles vão tentar sentar na janelinha, já não vai ter janela para eles mais. Porque a reforma já começou. Inclusive, né, os bons profissionais já estavam estudando essa reforma muitos anos antes dela ter surgido. Inclusive, eu vou dar um exemplo meu. Eu, há 3 anos atrás, eu já tinha ido para Brasília várias vezes lá e fiquei observando a discussão que estava acontecendo sobre a reforma tributária. Então, é algo que aqueles que amam a parte tributária, que é o meu caso, eu amo, né? Eu costumo falar assim, nasci contabilista, estou morrendo tributarista. Né? Então, é uma alegria. Mas ela vai dar muito trabalho para todos os profissionais. E não é assim, ela vai simplificar, como você tinha perguntado. Ela vai simplificar? Não, no meu ponto de entender, ela vai trazer um pouquinho de simplicidade. Mas nós não sabemos, porque já tem empresas, grupos, reivindicando aquilo que tinha. Então, peraí, se continuou a reforma que era para reformar para todo mundo, não. Já tem grupos já falando, não, para mim precisa uma redução, para mim precisa de uma alíquota menor. E aí continua, nós estamos... A simplicidade vai se perdendo. Vai se perder por causa dessa situação. Isabela, sobre o imposto seletivo, o que você me perguntou, tem uma observação a ser feita. A emenda constitucional 132, ela trouxe hoje o inciso 8º do artigo 153. O que ela trouxe? Ela trouxe uma previsão de tributação pelo imposto seletivo de serviços em todas as esferas. A pergunta é, quais serviços serão tributados? Serviço traz perigo para a nossa sociedade? Estranho. Serviço, ele é prejudicial à saúde? Então isso não ficou claro. Observa-se que a saga, né, e o freio, não tem o freio do legislador para tributar. Isso não está errado. Uma reforma ela tem que pensar dos dois lados da moeda. Não só de arrecadar. Qual serviço? Um prestador de serviço. Aí vieram e alguns estudiosos dizem, olha, os que transportam cargas perigosas, o serviço de transporte de cargas perigosas, corrosivas. Bom, isso não ficou claro. Então, eu entendo que a vontade de arrecadar nesse item está saltando os olhos de uma maneira gritante. Infelizmente, é uma crítica que eu faço. Essa reforma ela tem que pensar também em diminuir a tributação, não em aumentar. E não buscar meios de tributar aquilo que não tinha. Com o IS, essa tributação vai ocorrer. Poxa, está errado. O legislador tem que entender, não é criar mais tributos. Libera a economia. Dá condições da pessoa que presta serviço,
Como pode um prestador de serviço, aqueles que trabalham no serviço, ser tributado da forma que é? Então, é algo que a reforma tem que começar a olhar e criar equilíbrio fiscal para que o nosso país possa prosperar e progredir também. E que os trabalhadores e os prestadores de serviço não venham a sofrer com esse impacto tributário que será muito grande para todos nós. Pensando nesse sentido, pela explicação que você deu, acho que não impacta nem só o prestador de serviço, porque, por exemplo, você deu o exemplo do caminhão que transporta. Um exemplo, combustível, se aumentar, não vai aumentar o preço do combustível? Sim, na realidade... Vai impactar o consumidor final. Na realidade, todo consumidor final é o que paga a conta. É sempre, né? Sempre. Porque hoje as empresas, na sua contabilidade, na sua precificação, elas colocam lá as participações tributárias. Então, hoje, elas, no centro de custo delas, elas têm as previsões tributárias. Então, quem paga é a população. Então, hoje, o legislador ele pensa nisso, não é a indústria que vai pagar, não. Quem paga é o consumidor final. É aquele que chega no final. Você quer ver um exemplo também negativo, que teve um burburinho, e que é sobre taxação também do IS, sobre veículos. Teve um burburinho no início. E aí, vai tributar o IS sobre todos os carros do Brasil? Aí teve bandeira que defendeu, olha, não pode, porque desse jeito a população vai começar a adquirir os carros com 20 anos de uso. Entendeu? Então, a reforma ela não está sendo assim, ouvindo também a sociedade. Ela não está. Tem técnicos cuidando, mas e o povo? O povo hoje precisa ser ouvido, precisa ser sentido. O governo hoje ele cria mecanismo de fiscalização. Não queria entrar, mas só um ganchinho na tributação hoje de informações ao fisco. Né? Nós tivemos aí esses dias aí uma repercussão negativa, o governo está gastando milhares para explicar um procedimento que queria adotar e que ele não vai adotar e que ele disse que foi mal interpretado. Desculpa, nós somos advogados, né? Sou contador, sou advogado, tributarista, que envolve o quê? Nós sabemos que o fisco ele quer informação. Né? E até é engraçado, e é bom colocar aqui para vocês, que o imposto de renda, o leão, viu, Isabela? É até uma história antiga, lá atrás, que a figura do leão, ela foi introduzida no nosso ordenamento do cotidiano, né, o ordenamento do imposto de renda, foi feita uma pesquisa de marketing. Foi muito engraçado. E nessa pesquisa de marketing, eles queriam arranjar um animal que representasse o fisco. Aí, várias pessoas surgiram, dando essa ideia. Né? Olha, vamos representar o galo, vamos representar o coelho, né? O elefante. Né? Aí veio uma pessoa e falou, não, vamos representar no leão. Mas por que o leão? Porque ele é pacífico, ele é manso. E o leão foi introduzido numa campanha publicitária, isso lá atrás, você não era nem nascido. Nem nascida ainda. E aí o leão ganhou essa conotação, né? A figura, porque ele é pacífico, né? Ele só ataca quando ele é atacado. Desculpa, o leão pacífico, né? Só nós sabemos a verdade, né? A saga do leão, que na realidade é o cobrador de impostos do governo, que é a Receita Federal, né? Hoje, eles querem informações. Hoje tem informações financeiras, informações de financiamento, informações de aluguel, informações de cartório, informações. Não, mas nós precisamos ter um controle por causa dos crimes. Não, não é. Hoje é fiscalização. Se você, na sua declaração de imposto de renda, você, pessoa física, errar e colocar lá um recibo médico, tanto é que o recibo médico já entrou agora em janeiro, que o recibo médico deverão ser feito através do sistema. Né? Todos os recibos deverão preencher um sistema. O que acontece? O leão quer informação. Ele quer esses detalhes da sua vida financeira, porque é isso que ele trabalha com o cruzamento das informações. Hoje nós estamos vivendo uma época, inclusive, Isabela, eu apresento trabalhos internacionais na Faculdade de Sorbonne, em Paris.
E lá eu falei sobre inteligência artificial, junto a um grupo de 25 juristas aqui no nosso país. Né? E lá eu falei sobre a inteligência artificial, a humanização dela no meio acadêmico, no meio das empresas, no meio das pessoas. Por quê? Porque a inteligência artificial hoje ela está ganhando espaço. E na área tributária ela também ganha espaço, principalmente na Receita Federal. Porque hoje a tua declaração, não existe mais um fiscal cuidando dela. É uma inteligência artificial cruzando as informações, captando as informações que você prestou com o seu CPF. Hoje a pessoa, com o CPF ou sem CPF nas suas compras, não é isso? Tem isso. Né? Aí você fala assim, com o CPF... Eu tava pensando nisso aqui. Vou ganhar o dinheirinho, né, de volta no meu imposto. Não, você vai estar informando que você está gastando e essa informação vai para algum banco de dados. Né? Alguém vai se alimentar disso. Quem? Um possível cruzamento de uma informação. Então nós estamos vivendo hoje um momento da nossa vida, um momento de informações, onde o fisco tem mais informações do que nós imaginamos. Informações tantas, eu costumo dizer, quando eu leciono aos meus queridos alunos, eu digo para eles assim, olha, lembre-se, a Receita Federal é uma luva pronta. Quando você vai fazer as declarações de imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica e as demais declarações, lembre-se, elas têm que cruzar com a luva que a Receita Federal tem. Porque se não cruzar e não encaixar, a Receita Federal vai te notificar. Notificando, a casa cai. E eu pergunto, que mundo você veio? Leão. Você vai ver que o leão não é tão pacífico assim. Ele morde. E morde terrivelmente. Então eu entendo que a figura hoje do leão, ela está muito bem colocada. Sobrou, leão morde. E na reforma não será diferente. Com certeza não, com certeza não. Por isso, para os empresários, meu conselho, preparem a sua equipe. Contrate consultores, contrate contadores, contrate os advogados, prepare a sua equipe, porque a legislação ela ainda ficará precária e dependerá de muitas interpretações. E só escritórios de bons profissionais eles saberão identificar possíveis erros da legislação. Vai ficar muita mesmo. Então nós estamos aí esperando num cenário futuro muito mandado de segurança para corrigir essas distorções. Interpretações dentro da mesma questão, como essa. Um carro, prestação de serviço do transporte, de um caminhão que transporta produtos químicos. É ou não é prejudicial à saúde? Bom, esta é a pergunta que deverá ser discutida no futuro bem próximo. Hoje eu acredito que, principalmente com o nosso sistema atual, um tema que se fala muito, né, no meio dos negócios com os empresários, e acho que, no meu ponto de vista, a principal crítica que a gente tem hoje ao sistema tributário atual ainda vigente é a parte da cumulatividade. Ela realmente vai deixar de existir com a reforma? Esta é a proposta, tá? Esta é a proposta. A proposta é que acabe com essa situação. E a segunda proposta é que acabe também com a guerra fiscal dos estados. Por incrível que pareça, hoje os estados eles guerreiam entre si. Em que sentido que eles guerreiam? No imposto federal não tem muita guerra. Por quê? Porque é aquilo, ponto. Existe hoje os lobbies de produtos. Então, o lobista tal faz o lobby para que o produto tal receba uma alíquota menor de imposto. Só para você ter uma ideia, um exemplo prático, isso aconteceu comigo nos anos, né, como tributarista, eu tive um cliente meu que ele fazia importação de pneus de bicicletas. Ele era um dos maiores, hoje, distribuidores de peças de bicicletas do país. E ele criou uma marca própria de um pneu e ele começou a vender esse pneu no mercado nacional por um preço de uma qualidade melhor do que do produto nacional. Porém, a indústria nacional sofreu um abalo.
porque nós estávamos trazendo, esse meu cliente, importando esse produto com preço e qualidade muito melhor do que o brasileiro. Aí essa indústria fez o quê? Ela fez um hub em Brasília e lá foram dumpeados, que é um sistema de freios e contrapeso para que não haja hoje a quebra do setor, né, econômico do nosso país, industrial do nosso país, é uma proteção da indústria, criou um dump. Automaticamente o produto que era importado se tornou um produto que não teria condições de vender no mercado. Então, isso são mecanismos que o governo utiliza e o imposto seletivo é para essa finalidade. É para criar esse controle alfandegário, muitas das vezes, para proteger as indústrias nacionais. Você citou a parte dos benefícios fiscais, essa guerra fiscal que existe hoje, né? Se o ICMS ele vai ser excluído, como é que vai ficar essa parte dos benefícios fiscais? Vou te dar um exemplo agora, você acabou de falar do seu cliente. Eu tenho a minha empresa aqui em São Paulo, mas percebi que produzir lá no Ceará é mais vantajoso. Gastei milhões para me instalar lá. Isso vai deixar de existir. Como que vai ficar essa parte desse incentivo se o ICMS vai deixar de existir? Então, olha, isso não vai ocorrer mais. Tá? Na reforma é para equilibrar isso. Para evitar esses tipos de poder do Estado. Vou dar um exemplo. Hoje, na atualidade, nós temos um estado de Santa Catarina promovendo uma tributação menor de ICMS para as empresas e-commerce que se instalarem lá em Santa Catarina. O ICMS, ela está jogando o ICMS lá embaixo. Automaticamente, o que ela está fazendo? Ela está atraindo para o Estado várias aberturas de empresa. Inclusive, nós temos no escritório hoje empresas que estão abrindo filiais lá. E que todo o trâmite de venda será feito por lá. Isso não vai ocorrer com a reforma, isso deve acabar. O deve acabar. Não estou dizendo que irá acabar. Por quê? Porque isso prejudica totalmente os estados. Tem estado que tem condições de fazer isso, tem estados que não têm condição de fazer isso. Mas eles precisam sobreviver. Então, eles começam a entrar nós chamamos de leilão tributário. Isso é um benefício para as empresas? Sim, é um benefício. Então, as empresas bem estruturadas, com uma equipe bem organizada, com advogados, né, excelentes profissionais tributários, que vão ver esses nichos e vão orientar e auxiliar a implantação dessas empresas nessas localidades. Isso é importante. Porém, é isso que a nossa casa da mamãe quer para todos nós? Eu digo a casa da mamãe é a nossa Constituição Federal. Né? E quando eu ensino aos meus alunos, eu coloco um triângulo, faço uma casinha, olha, casa da mamãe, Constituição Federal. Ei, Constituição Federal, é isso que você quer? Uma guerra entre os estados? Não, não é isso. Todos nós somos iguais. Mas, infelizmente, não é bem assim. No ramo econômico, empresarial, existem várias nuances que é necessário também estarmos preparados para isso. A reforma tributária tem que estar preparada para isso. O empresário tem que estar preparado para isso. Agora, vamos atingir o objetivo? Estamos buscando. Eu entendo que a reforma tributária tem muitas coisas ainda que precisam ser regulamentadas. Talvez você vai fazer uma pergunta, provavelmente, mais daí para frente, como vai ficar o índice de valor agregado? Provavelmente. Eu ia, mas pode responder. Eu já estou antecipando já essa pergunta. Bom, o IVA, que é o índice de valor agregado. Bom, discutiram-se, chegaram-se no patamar 28%. Bom, é um bom índice? Bom, razoável. Mas não é razoável, ele é o maior índice quase mundial. Então a carga tributária nossa, ela vai ser elevada. Ou seja, a reforma tributária vai diminuir impostos, doutor? Na minha opinião, não. Também Infelizmente não vai. Né? É até difícil falar isso. Seria bom, Seria bom ouvir dizer, olha, empresário, o Brasil terá a menor carga tributária e com isso nós traríamos capitais, investidores, querendo abrir junto a nós empresas. Mas pelo contrário, hoje nós temos investidores nossos, brasileiros, querendo abrir empresas fora. Por quê? Para fugir da elevada carga tributária.
você tem uma ideia, em São Paulo tem um local lá, eu esqueci o nome do local, mas tem o termômetro chamado de impostômetro. Gente, por incrível que pareça, ele tá lá nas alturas, trilhões. E aí nós vemos como que nós arrecadamos trilhões e nós temos um país com uma desigualdade enorme do jeito que nós temos. Então a reforma não está pensando nisso. Eu acho que aí era um motivo de se pensar na reforma tributária. Eu posso falar muito bem sobre isso porque eu sou estudioso de uma tese jurídica aqui de um professor em São Paulo que fala sobre o capitalismo humanista. Bom, capitalismo humanista, o que é isso? O capital, sim, o capital humanista. O capital tem que estar preocupado com aquilo que é humano, o ser humano que opera o capital. É impossível um capitalista ficar bilionário e os seus colaboradores ficarem paupérrimos. Não, está errado esse capitalismo. O capitalismo deve existir e é necessário que exista para que haja crescimento. Mas o capitalismo não pode deixar ninguém para trás. Ele tem que trazer também para que todos adquirem riqueza. Então, uma tese de um professor ela é muito importante. Como eu sou estudioso dessa tese, eu acho que é importante falar. Será que nessa reforma não está precisando um pouquinho também de humanidade? De pensar naqueles que estão ficando para trás? Da tributação da pessoa física, da pessoa jurídica? Qual que é o salário mínimo no nosso país? Será que um trabalhador consegue sobreviver com R$ 1.400? E é isso que 99% da população ela recebe. Em alguns estados, não tem sindicato que regulamenta o piso salarial. Bom, aí nós vamos entrar numa outra série. Aí já é uma outra discussão para outro episódio. Doutor, vamos lá. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta de fora. Um ponto importante que eu quero frisar aqui é o seguinte, pessoal. A nossa intenção no episódio de hoje não é que você saia aqui expert na reforma tributária. Até porque o doutor pontuou de forma muito clara que ela está acontecendo e ainda acontecerão muitas alterações. Mas que você entenda que ela é, sim, complexa, mas ela precisa ser estudada. Então, é para você sair daqui pensando e não desesperado, né, doutor? Sim. Não precisa sair daqui decorando termos, nada do tipo, mas que você entenda que ela vai impactar o seu negócio, você querendo ou não. Então, é melhor você se preparar para ela, correto? Sim. Doutor, você acha que eu deixei de pontuar algum ponto importante em relação à reforma que seria importante a gente já falar de início? Eu sei que a gente deixou vários ali, né? Questão de alíquotas, regimes diferenciados, eu acho que seria aí um outro episódio, mas alguma parte pontual que o doutor gostaria de considerar ainda sobre a reforma? Bom, a reforma, ela, que nem eu disse, ela está sendo na base. E ela trouxe muitas modificações e que é necessário ter alguns cuidados. Porque nós estávamos acostumados com determinado assunto, um determinado procedimento, que da noite para o dia ele vai parar de existir. Então isso vai trazer muito conflito. Porque 99% de... Pra você ter uma ideia, eu tenho 30 anos já no exercício profissional como contabilista e 18 como advogado. O regulamento do imposto de renda está dentro da cabeça, principalmente eu faço muitas empresas lucro real. E essas empresas lucro real, elas sofrerão impacto na organização societária, na organização tributária dentro da sua empresa. Então, ela irá precisar, sim, de profissionais que sabem mexer na área tributária. Isso tem que ficar bem claro para o empresário. Olha, acordem, preparem. A reforma chegou. Ela precisa hoje ser implantada nos departamentos das empresas. E se as empresas não estão ainda preocupadas com isso, devem se preocupar. Treinamentos em companies. Aí devem procurar escritórios que irão oferecer esse tipo de treinamento. Irão explicar procedimentos. E irão acompanhar o procedimento. Então, hoje, o nicho de mercado, eu digo, para as empresas e para os tributaristas, advogados tributaristas, que se especializem nos treinamentos que serão dados, porque é um novo nicho de mercado aí, e um novo nicho para anos. Porque bons profissionais nascem com treinamento.
E a reforma, ela vem vindo para essa finalidade. Para que todos treinem, se preparem, porque ela mudou muita coisa. E o doutor está preparando algum material em relação a isso? Sim, conforme eu falei para ti, estou escrevendo um livro. Isso é incrível que pareça, foi bom você ter falado nisso. Eu já escrevi 110 laudas no meu livro. Sobre a reforma. Sobre a reforma. Eu estou escrevendo um manual técnico para a implantação da reforma tributária. Um manual. E não o trouxe hoje? Não, eu estou escrevendo, mas infelizmente eu vou ter que reescrever. Né? Tantas mudanças, e quando por incrível, eu coloquei nesse manual assim, todas as observações, eu fui bem salgado, eu fui criticando alguns procedimentos, né? Por incrível que pareça, na segunda agora, regulamentação corrigiu um monte dela. Então eu vou ter que debruçar novamente, corrigir o que eu estou escrevendo e acrescentar algumas outras páginas, algumas outras laudas, porque, infelizmente, o meu trabalho quase que eu joguei tudo fora. Começar né? do zero. Ele está com a espinha dorsal, mas as mudanças e as respostas, né? Mas aguardem. Né? E eu tenho certeza que no próximo aí, evento e uma organização eu vou convidar, né? Inclusive o Nicolete, aqui o escritório, para que esteja nesse lançamento que é tão importante aí. As discussões estão só começando, a bem da verdade, né? Exato. Muitas coisas. Infelizmente, o tempo nosso aqui né, nesse podcast aqui é pequeno, mas eu falo para você, daria para nós falar aqui semanas e semanas. Né? Semanas e semanas. Eu estou preparando, inclusive, também um curso, né, online, para que também possa explicar a reforma tributária item a item. E como é que a gente te encontra nas redes sociais? Hoje é Eli Maciel, _Lima. Esse é hoje as minhas redes sociais, no meu Instagram. Legal. Bom, nós encerramos por aqui o episódio de hoje. Como o doutor, a bem da verdade, citou, é uma discussão extremamente recente que está só começando. Então, a intenção do episódio de hoje, como a gente já falou, é dar uma introdução para vocês. Nós disponibilizaremos e deixaremos um tempo para abordar esse assunto ao longo de vários conteúdos que nós criaremos e também ao longo de vários episódios. A intenção é trazê-lo de novo aqui, doutor. Já deixo o convite. Inclusive, enquanto a gente estava conversando antes, eu pontuei para ele algumas críticas, né? Falei, doutor, e aqui, e ali? Ele falou, vamos deixar para um próximo episódio só para as críticas. Então, eu vou cobrar esse episódio. O maior prazer. Eu espero que vocês nos sigam nas redes sociais, no Nicolete Podcast, nos acompanhem e compartilhem esse episódio com certeza tem algum parente próximo, algum empresário amigo que vai precisar desse conteúdo. Até lá. Muito obrigado.